Boa noite a todos, que Jesus possa nos envolver esta noite, para que possamos então parar um pouco e refletir sobre o que é esse fenômeno que nos acontece praticamente todas as noites e que nós guardamos ou não a lembrança, guardamos ou não a memória destes momentos, dessas pequenas histórias que nos vêm todas as noites, mas que alguns de nós não lembram. Uma das perguntas que as pessoas fazem é: por que a gente não lembra do sonho? E muitas vezes porque nós temos o sono com sonhos e o sono sem sonhos. O sono REM é um sono sem sono. O sono REM é o sono com sonhos. E o sono NREM, N de negação, é o sono onde nós não sonhamos. Então, dependendo do momento desse momento que ocorre o sonho, o nosso cérebro ele se recorda destas historiazinhas que nos vêm como pequenas mensagens, metáforas simbólicas que o nosso inconsciente nos manda para que nós possamos compreender o que está acontecendo dentro de nós mesmos. E se nós pensarmos na história, nós vamos pensar que já há 3.000 anos antes de Cristo, há um registro, o primeiro registro de sonhos que foi escrito, que foi anotado em placas de pedra, na rocha, e que está em Nínive, num museu, estas placas arquivadas, onde eles falam dos sonhos. E naquele local, eles tinham todo um cuidado com estes sonhos, e eles eram ouvidos, eram trabalhados em conjunto, para que aquela comunidade pudesse, então, entender o que significaria aquela historiazinha. Depois a gente vê sonhos famosos na própria Bíblia, relatos, por exemplo, de quando nós tivemos a oportunidade de estudar, quando o faraó, ele teve um sonho, e aí José interpreta esse sonho, que foi aquele sonho onde as vacas magras comiam as vacas gordas, e aí então José ele foi interpretar este sonho, dizendo que haveria um grande período de secas, um grande período de fartura, 7 anos de vacas gordas, como o próprio senso comum fala, e posteriormente a isso haveria 7 anos de miséria. Então, aquela população, aquela região pôde se preparar para estes 7 anos, e foi a partir daquele momento que o Egito teve uma grande... Ele conseguiu se manter e manter a região toda. Então, qual o significado do sonho? É nos preparar para algo que está acontecendo no nosso interior, ou no nosso exterior, ou que irá acontecer, ou que já aconteceu na infância. Então, o sonho tem um objetivo, é preparar a psique, não é de evitar com que um fato aconteça. Isso é importante que a gente tenha em mente, porque às vezes a gente pensa assim: eu sonhei com a morte de uma pessoa, mas eu não consegui evitar. Não era para ser possível evitar. Não é mesmo? Os fatos, eles ocorrem, mas nós podemos nos preparar para passar por esse aprendizado, por essa necessidade de uma perda, enfim, de um luto. Podemos nos preparar assim como no Egito. Então, hoje nós vamos falar apenas do sonho e dos sonhos. Essas outras desdobramentos dessa aula ficaria para um outro momento, pela profundidade do tema. Então, nós temos, nesse primeiro momento, que entender o que seria a emancipação da alma, né? Kardec pergunta para os espíritos, e lá fica a definição de que se chama emancipação da alma o desprendimento do espírito encarnado, possibilitando-lhe afastar-se momentaneamente do corpo físico que anima. Esta emancipação da alma é fenômeno que pode ocorrer em várias situações ou circunstâncias da vida humana, e entre elas o sonho. Então, não necessariamente apenas no sonho, mas nós podemos ter essa emancipação da alma em muitos momentos da vida. E essa imagem é uma imagem muito interessante, onde existe aqui um alquimista, à sua frente existe um rato,
acorrentado a uma grande ave, né? E se nós pudermos olhar esta imagem metaforicamente, nós vamos imaginar, né, que é o nosso corpo, esse rato é o nosso corpo físico, que está acorrentando o nosso espírito e que ele tem esta corrente que o prende. Mas, em alguns momentos da vida, nós podemos ter essa emancipação, e que é o momento onde essa ave pode ter uma liberdade maior, mas sem esquecer da corrente que o prende. Então, se a gente observar essa metáfora, nós podemos sim, em determinados momentos, ter esse momento de uma maior liberdade espiritual, segundo os espíritos. E aí, como eu falei no início que nós temos o sono REM e o sono NIREM, a grande questão, o que é sono? Não sonho, sono. Sono é o estado em que cessam as atividades motoras e sensoriais e o corpo repousa ao refazimento das forças físicas. E eu sempre coloco que nas primeiras 4 horas do sono é o sono físico. Então, nessas primeiras 4 horas, eles se reparam o sistema circulatório, o sistema digestório, enfim, todos os nossos órgãos e sistemas são reparados. E após essas 4 primeiras horas que há o sono psíquico. Então, por exemplo, quando nós não conseguimos dormir mais que 4 horas na noite, nós ficamos um farrapo humano, não é verdade? Por quê? Porque psicologicamente não houve o refazimento das nossas funções psíquicas, das nossas funções superiores, pensamento, memória, atenção, concentração, não houve a reparação, porque nós não dormimos às 6 horas ou 8 horas, enfim. Então não é assim que metade é para o físico e metade é emocional, não, psíquico, não, é 4 primeiras horas para o orgânico, biológico, e a partir das 4 horas o que sobrar é psíquico. Então, nós necessitamos do sono para que nós possamos nos equilibrar, inclusive emocionalmente. Essa é uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 401, onde Kardec formula a seguinte questão: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E aí a resposta que nos foi colocada é não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os espíritos. Geralmente, a primeira impressão é a que o duplo sai no horizontal e, em seguida, passa por um movimento na vertical. Então, estas imagens, ela mostra, inicialmente, o nosso espírito, né? Ele vai saindo paralelamente ao corpo, como na primeira imagem, e posteriormente ele vai ficando em pé, e ele então tem essa emancipação da alma, que é um período onde ele tem uma liberdade não absoluta. A liberdade absoluta é somente no momento da morte, porque nós temos esse cordão que foi denominado, né, por cordão de prata, que é o que liga esta psique, este espírito, a este corpo físico. Que é o que passou, inclusive, na televisão, né, sobre aqueles momentos em que a pessoa ela não consegue nem voltar para o corpo e nem se desligar. É exatamente nesse momento onde ela se desprende e ocorre uma questão que aí ela não consegue nem voltar e nem ir, mas é apenas um problema que ela vai poder trabalhar tranquilamente essas questões posteriormente com algum profissional da área. Mas isso não é tão assim raro de se ouvir falar, né? Que a pessoa está dormindo, mas que ela não consegue se movimentar, ela ouve o que as pessoas estão falando, ou seja, ela nem tem a emancipação total da alma, mas também ela não consegue, em alguns momentos ela fica nesse estado de torpor e não consegue retornar. No livro A Gênese, o capítulo 14, item 23, diz o seguinte: ele, o espírito, por conseguinte, se sente feliz em deixar o corpo,
como pássaro em que se encontra fora da gaiola, pelo que aproveita todas as ocasiões que se lhe oferece para dela se escapar, de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. Tem-se, então, o fenômeno a que se dá o nome de emancipação da alma, fenômeno que se produz sempre durante o sono. De todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. Então, a emancipação da alma seria a explicação que os espíritos deram para aquela imagem do alquimista. Então, olha que interessante, lá no século XIV e XV, já haviam alquimistas que falavam sobre este fenômeno, e foi ali naquele momento em que eles fizeram aquela imagem, explicando dessa possibilidade que o espírito tem de emancipar por algum tempo e ter uma liberdade não absoluta, mas uma liberdade possível para aquele momento. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Como é que a gente sabe disso? Isso é a pergunta que Kardec faz na questão do Livro dos Espíritos 402. E aí os espíritos respondem pelos sonhos. E aí nós vamos então chegar no momento em que a aula tinha o objetivo da nossa aula. Então, pelos sonhos nós podemos julgar essa liberdade que os espíritos apresentam. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. E continua ainda os espíritos. Dizeis frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar os seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Então, quando nós estudamos a psique, o Jung nos coloca, Freud também tinha essa mesma linha de raciocínio, que há duas instâncias, a consciência e o inconsciente. Se nós traduzirmos esse inconsciente, seria, em linhas gerais, esse mundo dos espíritos, onde nós temos acesso a essas informações do nosso passado espiritual. É ali que está arquivado estas informações que nós temos na nossa memória espiritual. Então, quando nós temos um sonho extravagante, hoje nós vamos ter a oportunidade de estar aprofundando, que nós temos 7 tipos de sonhos, distintos uns dos outros, né? E que nós precisamos tentar entender se esse sonho, teria que ser olhado objetivamente tal qual ele aparece, ou olhado subjetivamente, como ele é semelhante às parábolas do Evangelho. Então, quando Jesus fala, né, de deixar vir as minhas criancinhas, porque são delas o reino dos céus, ele não estava querendo se referir às crianças, os bebês de tenra idade. Ele estava querendo dizer às crianças da alma. E o nosso sonho, ele traz este simbolismo, esta analogia para as questões da vida. Só que o sono diz respeito, o sonho, ao sonhador, e as parábolas de Jesus, que seriam comparados a um mito, ele diz respeito a toda a coletividade. Então, quando nós falamos do filho pródigo, Jesus estava se referindo à necessidade que todo filho em todas as famílias necessita de sair de sua casa e ir ter a sua vida quando ele se tornar adulto. Então, esse filho pródigo somos todos nós que deixamos a casa dos nossos pais um dia e nos casamos e fomos ter filhos, ou então fomos estudar, enfim. É aquele momento em que o filho deixa a casa do pai. E isso todo filho, em algum momento, necessita fazer. Há aqueles que não conseguem, mas é uma necessidade, talvez, importante para que esse indivíduo vá assumindo as questões da vida diária. Então, percebe como existe uma questão que é mais simbólica, e o sonho, muitas vezes, ele é simbólico, por isso, dessas questões dos sonhos extravagantes, né? Continuando, Kardec, aquele sábio
que soube formular perguntas, ele pergunta, né, na sequência dessa pergunta 402, houve ainda a resposta, que o sono liberta a alma parcialmente do corpo, foi aquilo que eu já me adiantei, não totalmente, porque se tivesse uma libertação total, esse espírito, ele realmente não retornaria, seria a morte para o corpo biológico, né? Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Estes espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores, como estes viajam, conservam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Então, todas as noites seriam pequenas mortes que o nosso espírito tem, ou seja, pequenos estados de emancipação, para que ele possa dar continuidade à tarefa a qual ele já vinha trabalhando. Então, ele pode trabalhar, ele pode estudar, ele pode ensinar, assim como ele pode ir a regiões ainda imperfeitas, ele pode participar de festas, de orgias, enfim, dependendo, como aquela passagem do Evangelho, a cada um segundo suas obras. Então, a cada um segundo o que nós estamos fazendo, nós vamos continuar. Não é a morte do corpo que vai fazer com que nós nos tornemos santos, né? Nós vamos continuar sendo exatamente o que nós somos hoje. Então, essa liberdade, ela plena, não plena, mas uma parcial liberdade, vai fazer com que nós continuemos na mesma frequência vibratória que nós já estávamos. Na sequência dessa questão 402, que é uma questão muito importante e longa, a resposta dos espíritos ainda diz o seguinte: outros vão, enquanto dormem, ao mundos inferiores à Terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos que sás mais baixos do que os que aqui tanto se deleiteiam. Vão beber as doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professaram entre vós. Então, olha que interessante. Nós podemos ir a mundos superiores, nós podemos ir a mundos inferiores e podemos continuar exatamente onde estamos, né? Mas nós temos uma liberdade durante a noite. Na sequência, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Isso é importante. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõem a instruir os outros. Então, aqui é interessante que os espíritos mais evoluídos, eles consentem de vir, porque eles sabem que neste momento de emancipação, eles poderão se refazer nessa fonte, que seria o local pelo qual eles vieram, para se refazer das energias diárias da luta diária de estar vivos e encarnados aqui na Terra. Interessante pensar assim. Na sequência da 402, sobre sonho ainda. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Que quer dizer isso? Que nem sempre vos lembrais do que vistes. Muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação do vosso espírito experimenta a sua partida ou do seu regresso, acrescida do que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto as mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilâmines. Então, nós vamos ver na última parte, o sétimo tipo de sonho, que é esse tipo de sonho onde realmente algum tipo de pesadelo tem a ver com esta associação dos espíritos que ainda nos querem mal ou nos perseguem,
para que eles possam, então, aproveitando deste momento de maior liberdade que nós temos, de tentar, de alguma forma, fazer com que nós não continuemos na tarefa que estamos desempenhando. Eu até brinco, falo, que bom, você está sendo atacado? Ótimo, parabéns, você está no caminho certo. Porque quando está tudo muito bem, é porque será que eu estou fazendo, né, realmente o que eu preciso, o que eu gostaria? Então, quando o ataque é ferrenho, talvez seja porque eu estou no caminho certo e muitos sejam inimigos da causa espírita ou da tarefa pela qual eu estou me propondo a desempenhar. Mas assim como a Sueli Caldas nos disse, que nós devemos sempre nos lembrar que assim como há aqueles que não querem que a tarefa seja feita, o nosso protetor, o nosso anjo da guarda, o nosso guardião está conosco e nós temos que pedir, né, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, que eles vão nos ajudar. Então, é importante que nós vamos pensando nessas questões e como é que nós vamos para a cama deitar à noite. Como é essa nossa forma de deitar? Simplesmente deita e dorme? Ou há alguma... É importante um preparo? Hoje a gente vai estar refletindo nisso, vamos pensando nessas questões, para que a gente possa juntos ir respondendo. Na sequência ainda da questão 402, sobre sonho, os espíritos colocam: os sonhos são efeitos da emancipação da alma. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. A lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. Então, como naquela parte primeira, muitas vezes nós guardamos apenas uma sensação: nossa, eu não sei o que eu sonhei não, mas eu acordei tão cansada, eu acordei transpirando, eu acordei, né, suando, foi um pesadelo terrível. Então, às vezes, nós não guardamos na memória o que aconteceu, mas guardamos na memória a sensação que tivemos no decorrer dessa experiência de pesadelo. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Na pergunta 407 agora. E aqui é interessante, porque aqui nós começamos a ver que esta emancipação não vai se dar única e exclusivamente pelo sono. A resposta é não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se mais livre quanto mais fraco for o corpo. Também nós podemos ver nos nossos trabalhos mediúnicos, a partir daquele momento em que o médium, ele se concentra, é esse momento em que ele vai entrando em torpor físico, biológico, e ele vai tendo uma emancipação da alma, onde ele pode, inclusive, ir a outros locais, buscar os espíritos que lá estão, para serem trazidos para o nosso trabalho. Então, não necessariamente é único, exclusivamente o momento do sono, mas momentos em que ele diz torpor. Sabe, às vezes você está numa viagem, de repente você sente que a tua consciência abaixa o nível da consciência, e aí a gente, quando visitou alguém, viu alguém, foi em algum local, e isso é o fenômeno da emancipação da alma. Na questão 412, agora Kardec pergunta: pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? É aquilo que eu falei da gente acordar cansado, né? Por que será? E a resposta dos espíritos é sim, pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Lembra a imagem do alquimista, dele preso com correntes àquele ratinho, né? Uma ave daquele tamanho amarrada, correntada ao rato. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Então, sim, nós, dependendo dessa questão, do desdobramento do sono, nós podemos sim acordar muito cansados. Agora nós vamos falar um pouco da psicologia. Até aqui nós falamos dessa questão que os espíritos respondem a Kardec. E agora na psicologia
Freud foi quem introduziu esse tema à investigação científica em sua obra A Interpretação dos Sonhos, de 1900. Para o autor, o sonho é a realização de um desejo inconsciente. Então, aqui diz, ele inaugurou para a ciência. Não que a humanidade nunca tivesse estudado esse tema, porque nós vemos que a epopeia de Gilgamesh, ela é aquela que já está há 3.000 anos lá no Museu de Nínive, onde eles já estudavam os sonhos, eles marcavam, anotavam para que eles pudessem entender o que aquela população precisaria com aquelas informações. Então, para a ciência, Freud foi quem inaugurou a observação científica sobre o sonho. E Jung, posteriormente, ele fala, né, que os sonhos podem exprimir verdades implacáveis, sentenças filosóficas, ilusões desenfreadas, fantasias, recordações, planos, antecipações e até visões telepáticas. Então, olha só, para Jung, não seria o sonho apenas a realização de um desejo inconsciente, mas seria a própria expressão da psique inconsciente entrando numa conversa com esta consciência, preparando para algo que tivesse por acontecer. Então, seria, a partir do momento que eu começo a entrar em contato com esse meu mundo interno, que é trazido diariamente pelos sonhos, eu começo a entender, eu começo a travar um diálogo comigo mesmo. Então, olha que interessante, e esse diálogo não está nos livros. Não adianta eu ir lá e estudar assim, o que é sonhar com cobra? É traição? Né? Não, mas o que seria essa cobra na minha vida hoje? O que eu estou fazendo neste momento que a minha psique escolhe a imagem de uma cobra para aparecer para mim num sonho? E aí nós vamos tentando entender o contexto. Então, Jung, inclusive, foi aquele profissional que deu para o Espiritismo, na série psicológica de Joana de Ângeles, o embasamento teórico para que se estudasse a psique também pelo viés espiritualista. Então, Jung foi aquele que conseguiu dar elementos possíveis para que pudéssemos construir a aliança da ciência com a religião. Porque ele vai falar dessas verdades que a psique oferece, que até então ninguém tinha pensado. Até porque a mãe do Jung era espírita, né? O pai, um pastor protestante, mas enfim, a mãe era espírita, e ele estudou a mediunidade, e a tese de doutorado dele tinha o título Estudo dos Fenômenos Dito Mediúnicos. Foi a tese que ele usou, onde ele estudou a mediunidade da prima dele. Né? Então, olha que interessante como a própria ciência vai dizer coisas que o Espiritismo já trouxe desde de 1850 e pouco. Aqui nós vamos entrar nessa questão que eu falei para vocês, que é interessante. Então, muitas pessoas que já me ouviram fazer esse estudo gostam, né? Porque aqui eu acho que a gente consegue fazer essa separação interessante de se pensar, que existe 7 tipos de sonhos, não apenas um. Né? Então, nós temos os induzidos por estímulos fisiológicos, porque nós temos corpo, e esse corpo exerce uma influência sobre esse espírito. Vamos pensar no ratinho, ele tão pequeno, mas ele ainda amarra aquela ave enorme, né? Ele amarra, ele acorrenta. Os exclusivamente psíquicos, que são esses que nós usamos no consultório de psicologia, onde a gente vai ver como está essa psique, como está esse ego, essa pessoa está próxima a um surto, não, como está, e isso a gente consegue ver muito bem pelos sonhos. Depois, os sonhos de desdobramento, que é esse que vai falar dessa emancipação da alma, e aí a gente vai poder entender o que os espíritos nos explicaram como emancipação da alma. Os sonhos mediúnicos, que são aqueles, que a gente vai estar falando, né, daqui a pouquinho. Os sonhos de existências passadas e os sonhos desagradáveis, que é esse 7º tipo, que é denominado pesadelos, que aí nós vamos diferenciar, que eles podem ser tanto
provocado por questões espirituais, mas também pelo nosso mundo interno, quando nós estamos deixando algum aspecto negligenciado. Aí isso vem nos perseguir. É quase como algo assim, eu não estou vendo tal coisa, isso então vem para que eu acorde, né? Ele vem correndo atrás de mim para que eu possa parar para pensar nessas questões. E isso é interessante. Bom, o primeiro é fácil, né? Esse aqui é bem simples, todos nós já vivemos e nós sabemos diferenciar muito bem quando é isso, né? Olha, os induzidos por estímulos fisiológicos. Como indica claramente a classificação, os sonhos induzidos por estímulos fisiológicos, ou seja, estômago cheio, a bexiga cheia, ou a pessoa sede, comeu uma feijoada salgada e está morrendo de sede, né? Refletem problemas orgânicos que dominam a mente do sonhador. Durante tais sonhos, o espírito, apesar de se encontrar fora do corpo físico, permanece inerte, portanto, em um estado de inconsciência e em situação similar do corpo. Então, é aquilo, a pessoa comeu muito, né? O estômago está muito cheio, ele vai fazer com que esse espírito não tenha uma liberdade possível para que ele possa alçar voo. Ele vai impedir que esse espírito faça o que ele faria se ele estivesse com esse processo digestivo um pouco mais leve, vamos dizer, né? Comeu uma feijoada e foi dormir 11 da noite. Claro que a pessoa vai ter pesadelo, claro que ele vai sonhar que está tomando balde de água de tanta sede, né? E não mata a água nunca, ele bebe água e essa sede não mata. Por quê? Porque o corpo está necessitado de água, ele bebeu lá vinho antes de dormir, então ele precisa hidratar. Então vem a mensagem objetiva, tome água. E aí a pessoa sonha que está tomando litros e litros de água. Experimenta de igual modo os resultados dos próprios abusos, é isso que eu acabei de falar. Suportando o abuso das vísceras injuriadas por ele mesmo, ou a inquietude dos órgãos que desrespeita. Isso daqui está no Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 21, onde foi passado para o André Luiz essa questão, que nós cometemos abusos e esse corpo sofre. Aí nós podemos lembrar de quando o São Francisco de Assis nos dizia que esse corpo físico é semelhante a um jumento, um jumentinho, né? O quanto que nós sobrecarregamos esse jumento com excesso de trabalho, por falta de comida ou excesso de comida, ou falta de água ou excesso de água e outros líquidos, né? O álcool, a bebida, o cigarro, o fumo, enfim, outras drogas que nós usamos, ou um remédio em excesso, pessoa que obriga esse corpo a passar por doses e doses de medicamento, ele faz com que esse jumentinho fique sobrecarregado de alguma forma. Então, olha como nós induzimos o sonho dependendo do nosso corpo físico, né? O segundo são os exclusivamente psíquicos. São estes, né, são os que não resultam das atividades do espírito, em liberdade temporária com relação ao corpo. Constituem imersões de conteúdos do inconsciente pessoal ou coletivo, com o objetivo de conduzir o sonhador ao processo de individuação. E aí nós vamos lembrar dessa palavra que está escrito lá no templo de Delfos, que já antes de Cristo já dizia, conhece a ti mesmo, e conhecendo a ti mesmo, você conhecerá os deuses e todo o universo. Então, a partir do momento que nós formos nos conhecendo, nós conseguiremos entender se esse sonho está dizendo sobre uma nossa estrutura psíquica, ou se ele é um outro dos 7 tipos de sonho que existem, os outros 6, né? Eles são aqueles que nós analisamos na terapia, que vai falar, então a pessoa sonha, eu estou numa casa, mas a minha casa não tem chão, eu vou pisar, esse piso ele vai afundando, não tem parede, não tem telhado, né? Então, como que está essa casa mental? Se eu pensar na casa como ser, que está faltando
voltando, falta o telhado, então até que ponto que essas fantasias estão em excesso, em falta, ou até que ponto que o piso é o ego, é essa estrutura que me dá contato com a realidade, não existe. Eu posso aí já pensando, não, essa pessoa precisa ir para um psiquiatra para estar fazendo uma avaliação psiquiátrica, porque pode estar com uma questão egóica, ele está rompendo com esse contato com a realidade. Então, esses sonhos exclusivamente psíquicos são muito importantes. E aqui nós vemos, olha, no centro da imagem, nós vemos o nome self, que traduzindo seria o si mesmo, que para Joana de Ângeles seria o espírito, o centro dessa psique, ou seja, é o meu eu espiritual, que engloba o eu atual, e todas as minhas vivências passadas está nesse centro. O ego seria essa consciência que se forma nessa vida, que me diz quantos anos eu tenho, se eu sou de qual sexo, eu sou mulher, sou homem, sou casada, sou solteira, em que local eu moro, essa casa é minha, não, tenho filhos, não. É essa estrutura de contato com a realidade, que é formada em todas as existências. Então, o nosso ego, ele é desta vida, e ele se forma no início dessa existência. Inclusive, tem um autor que chama Neumann. O Neumann fala assim, que a gravidez humana, ela leva de 20 a 24 meses. Porque 9, essa criança é gerada dentro do útero da mãe, e depois em torno de 12 a 14 meses, para que esse ego se forme. Então, essa estrutura de contato com a realidade ego, o meu eu, ele é formado aqui. Né? E esse eu, ele vai estar filtrando e recebendo informações desse mundo externo, né? Do que é quente, o que é frio, o que é alto, o que é baixo, o que é perigoso, o que não é, e ao mesmo tempo ele vai estar se relacionando com esse mundo interno. E aí vai tendo as outras partes do aparelho psíquico, seria a sombra, que são os nossos conteúdos menos elaborados, os nossos conteúdos menos diferenciados, ou seja, tudo aquilo que nós não queremos ser, mas ainda somos. Aí nós nos lembramos de Paulo, né? Que eu faço tudo o que eu não quero, não faço tudo o que eu quero, portanto ainda faço o que eu não quero. Porque essa sombra traz conteúdos nossos que a gente nega, né? Por isso que a chaga maior para a humanidade é o orgulho e a vaidade. Porque nós negamos, eu falo, não, eu não tenho orgulho e vaidade, aí eu projeto no outro. A Cleusa é orgulhosa, ela é vaidosa, mas eu não sou. Então, quando eu aponto para o outro, eu estou projetando essa sombra minha numa pessoa que está ao meu lado, porque eu ainda não consigo ver em mim. Então, esse meu ego, essa minha estrutura, ela vai ter que se relacionar com esses conteúdos que eu nego, até que eu consiga ver. E aí o sonho mostra. Ele vai mostrando imagens de vagabundo, de andarilho, de mendigo, que são coisas que vêm pedir, pelo amor de Deus, a nossa caridade. Olha para mim, me dá uma migalha da tua atenção. Né? E eu nego, não quero ver, eu quero que essa criatura suma de perto de mim, porque vá de retro, né? A gente já dizia um tempo atrás, em outras vivências, porque a gente quer excomungar isso que é nosso, e a gente não quer olhar para isso, e a gente não olha, até a gente fala assim, eu não quero mais falar nisso, eu quero esquecer, e esquece, e tudo que é esquecido fica lá atuando na psique, e fica fervendo, e esses conteúdos, eles vêm para a consciência de alguma forma. Então, o sonho obriga a pessoa a olhar para questões que ele não quer ver. E aí, sim, entraria naqueles pesadelos do final, como o pesadelo provocado por questões psíquicas, não mais por questões espirituais. Então, eu sempre falo, coitados dos nossos obsessores, né? A gente joga nele toda aquele culpa de, nossa, hoje o meu obsessor me perseguiu a noite inteira. Será que é um obsessor? Ou é um conteúdo meu pedindo por caridade, olha para mim e cuida de mim, me acolha, né, me dê colo.
E nós, muitas vezes, não olhamos. A terapia vai fazendo a pessoa olhar para isso, mas não só na terapia. As dores da vida vão fazendo a gente ver. Por exemplo, aquela pessoa que se casou e, de repente, esse marido era alcoolizado, batia e espancava. Separou. Casou com o segundo, ele é alcoolizado, bate, espanca toda noite. Separou. O terceiro tem essa característica. O quarto, o quinto, o sexto. Opa, peraí. Por que essa pessoa só atrai pessoas assim? Não, ela não quer ver algo ali. Que tem nessa relação que ela precisa estar vendo? Então, talvez não seja o outro que seja o problema, mas por que ela escolhe assim? Então, aí, quando a gente vai pensando nestes sonhos psíquicos, nós vamos deixando de ser passivos e sendo pobres, meros objetos de obsessões e nos tornamos o algoz de nós mesmos, né? Nós somos os nossos algozes, porque nós não queremos olhar e fazemos igual a criança birrenta, esperneamos e não olhamos, né? Fechamos o olho assim e não quero ver, e não vê mesmo. Mas aí vem a dor, aí vem alguma questão, não por castigo, mas para nos oferecendo a oportunidade de olhar para esses conteúdos até então esquecidos na psique. Né? Então, estes sonhos exclusivamente psíquicos são nossos. Tem um mito muito bonito, que é o de Aquiles, né? É o nosso calcanhar de Aquiles. O que seria a história do Aquiles? Então, Aquiles era um semideus, ele tinha a mãe, uma deusa grega, e o pai um humano. Como ele era semideus, ele ia morrer, porque ele tinha metade humana, e essa metade humana poderia fazer com que ele morresse. Aí a mãe pega no pezinho dele, né, e mergulha ele no rio da imortalidade. E ele se torna um imortal. Só que, quando ela segura nesse pezinho, vou pegar esse daqui. O que acontece? Exatamente no ponto onde ela segurou, o que aconteceu? As águas do rio não entraram, né? Não pegou. Então ficou aquele único pontinho vulnerável para aquele corpo, que ele poderia morrer ali. Se alguma coisa acontecesse ali, podia morrer. Fora disso, ele era imortal. Né? E aí foi. E ele, Aquiles, um grande guerreiro, foi para as guerras, foi a luta de Troia, né? E aí foi. Até que o que acontece? Numa batalha, claro, né? Que veio uma flecha certeira e adivinha onde acerta? Exatamente naquele ponto que não podia acertar. E ele morre. Então, vocês percebem o que é esse mito? Ele fala para a gente que nós temos pontos vulneráveis nessa psique, que se bateu ali, né? A gente estoura. Eu tive um professor de português que eu sempre gostei, que ele dizia assim: não existe explodir na primeira pessoa, não existe eu explodo. E eu brinco, eu falo, sim, pega um complexo para ver se eu não explodo. Eu explodo, sim, né? Que é esses nossos pontos vulneráveis, onde se a pessoa falar alguma coisa, se a pessoa tocar nesse assunto, nós vamos explodir. Por quê? Porque são conteúdos que estão nessa sombra que eu não quero ver. E aí a gente estoura, e xinga, esperneia, faz greve, faz, enfim, um monte de coisa. Larga do marido, enfim, né? Por quê? Porque esses pontos são nevrálgicos. Bateu, a gente quebra, né? Mas o sonho vai mostrando. Então, olha que lindo, né? Ele vai nos dando a oportunidade de se conhecer a nós mesmos, de nos conhecermos a nós mesmos. Então, é importante olhar para essa estrutura. Doutora Marie-Louise von Franz explica que os sonhos têm sido considerados a via régia para o inconsciente. E ela coloca essa frase, eu acho maravilhosa, né? Ela diz assim: C.G. Jung viajou por esta via e trouxe consigo um mapa da psique humana. Olha que lindo, porque em cima da análise dos sonhos que Jung tinha, ele foi construindo um mapa da psique. Então, ele sonha que ele vai numa casa, ele chega na casa dele, esta casa tem quartos que ele nunca tinha visitado antes. Aí ele vai entrando nesses quartos desconhecidos, aí ele acha um porão, aí ele vai descendo nesse porão que tem um sótão, e ele vai vendo neste sótão coisas de criança, bolinha de gude, brinquedinhos que ele brincava na primeira infância.
infância, lembrança da primeira namoradinha, segunda namoradinha, tudo lá guardado nesse porão. Aí ele descobre que, além dessa porta, existe uma outra porta ainda, uma escada. Aí ele abre, existe uma escada de pedra, onde ele vai descendo, vai descendo, vai descendo em caracol, até que ele chega num local onde existem coisas enterradas, coisas da cultura, objetos de cerâmica, flechas, arco de flecha em pedra, coisas da cultura que estão lá, esses requisitos, essas coisinhas que estão lá guardadas naquele porão. E aí ele faz um modelo junguiano para a psique, baseado neste sonho. Olha que lindo, né? Ele, intuitivamente, olhando para o sonho, ele constrói um arcabouço teórico em cima de sonhos. Olha que interessante. Se nós soubermos olhar para essas pérolas que nós temos todas as noites, ou em algum momento, né, em algumas noites, nós vamos conseguir muita coisa. E aí ele chega, né, ele fala que esses quartos que ele entrava, era a consciência, onde ele já conhecia. Estes quartos que ele ainda não tinha acesso, seria o inconsciente bem próximo, né, recente, o inconsciente pessoal. Aí ele encontrou coisas da infância, desse momento, dessa vida, e aí ele chega na psique coletiva, que seria onde está arquivado todas as questões culturais, que seria o quê, gente? O nosso espírito, que já viveu desde o momento que ele foi criado e que já passou por várias épocas da humanidade, guardando nele todo esse arcabouço cultural que ele vem trazendo milenarmente. E aí ele fala dessas questões e ele foi construindo isso. Mas hoje nós só vamos dar uma ideia, né? Isso aqui a gente vou fazer o comercial. Nós temos, né, no nosso grupo de estudo das terças-feiras, o estudo da série psicológica da Joana de Ângeles, onde nós trabalhamos toda terça aspectos dessa psique, tanto inconsciente quanto consciente, inconsciente pessoal, a inconsciente coletiva. Nós vamos falar da sombra, nós vamos falar das personas, que são os nossos papéis sociais, que é esse mapa da psique que o Jung fez e que a Joana de Ângeles se utilizou como base para que ela pudesse trabalhar toda a série psicológica, né? Então, quem tiver interesse em fazer esse estudo, está convidado para poder estudar com a gente. Depois de pesquisar por muitos anos a linguagem dos sonhos, Jung, então, descobriu e batizou alguns temas e figuras recorrentes que constituem a base dessa linguagem. Uma vez compreendidas, essas estruturas são facilmente reconhecíveis e os sonhos passam a fazer algum sentido para a mente consciente. Então, não é assim tão fácil chegarmos a entender essa linguagem, porque é uma linguagem elaborada e necessita de técnica também, né, para que a gente possa conseguir olhar para ela. Jung reconhece que os sonhos são uma forma de autorregulação da psique, mostrando aspectos da atitude consciente. Nós vemos que essa autorregulação é aquilo do calcanhar de Aquiles, né? Ela vem trazer o que nós não estamos vendo. Ele percebe que os sonhos apresentam início, meio e fim. Olha que interessante. As nossas historiazinhas têm começo, meio e fim. Mas as dimensões de espaço e tempo são diferentes aos da consciência. Sugere que seja analisada uma série de sonhos e não apenas um único. Então, por isso que na terapia é fácil para a gente que está analisando lembrar de sonhos. Eu acho interessante porque às vezes a pessoa está falando um sonho, na hora me vem um sonho que a pessoa teve 1 ano, 2 atrás. Que aí eu consigo ir fazendo essas amarrações. Como que acontece isso? A minha psique colabora. Ou seja, o meu inconsciente, de alguma forma, vai me dando estas imagens, né? Não é assim por acaso, né? O treino da clínica, ela vai dando para a gente essa possibilidade de pegar essas imagens e fazendo uma colcha de retalhos. Muito embora eu também anoto todos os sonhos que a pessoa tem, mas eu não preciso ir lá olhar. Quando a pessoa está relatando, às vezes você vai conseguindo fazer amarrações. Às vezes a própria pessoa não se lembra mais desse outro sonho, né? Sugere que seja analisada esta série, porque é como se fosse pecinhas de quebra-cabeça, que vão trazendo aos poucos as pecinhas para a gente formar um todo, né?
E ainda assinala a necessidade de um profundo conhecimento por parte do analista do que ele denomina a psicologia primitiva, mitologia comparada e religião, para enriquecer as associações do paciente. Por quê? Porque, por exemplo, a pessoa sonha, eu vi São Francisco essa noite. Quem é São Francisco? É uma imagem, né, de um santo para a Igreja Católica. Para nós, um espírito de luz. E esse santo, quem foi? Então, a pessoa que está trabalhando com sonhos precisa saber um pouco da história de São Francisco. Ele trabalhava com essa questão da pobreza, né? Então, a pessoa sabendo a história de São Francisco vai chegar para a pessoa e falar assim, como que é para você essa questão da riqueza, da pobreza, entende? Então, você não vai interpretar de uma vez, você vai fazer a pessoa chegar dentro do que ela acha dessa imagem. Quem é São Francisco para a vida dessa pessoa? E aí você vai fazendo, assim como Kardec soube formular questões, o nosso papel enquanto analista é formular questões para que a pessoa vá construindo imagens. Dependendo do sonho, às vezes se ele é totalmente arquetípico, às vezes não tem como o paciente sozinho, ele precisa da ajuda de um profissional. Por causa da mitologia, eu sonhei com a Medusa. Quem era a Medusa? A Medusa era uma deusa lá, que tinha os cabelos em forma de cobra, que transformava em pedra todas as pessoas que olhavam para ela. Mas ela aparece no meu sonho, mas eu não sei quem é. Mas a minha psique inconsciente sabe. O que é essa Medusa aí para mim? O que me congela? O que me petrifica? Aí já me vem aquela passagem do Evangelho da esposa de Ló, que foi falado, o anjo avisa que Sodoma e Gomorra seria acabado e ela não poderia olhar para trás, porque ela seria transformada em pedra. Ou seja, olhar nos olhos da Medusa faz com que ela se cristalize no passado. Então, nós não devemos ficar presos no passado, olhando em linhas gerais seria isso. Então, entender isso, essa mensagem, vai depender de muito estudo. Então, às vezes, a pessoa sozinha não consegue. Então, esse é o segundo momento ainda dos sonhos. Vamos lá. Aí este outro autor, James Hall, elenca os principais pontos para trabalhar com os sonhos. Eu só vou passar rapidinho, porque como que eu preciso, o que eu preciso fazer para interpretar um sonho? Ele sugere que faça o registro dos sonhos, anotar mesmo o sonho, recomenda a ampliação dos sonhos por meio de associações pessoais, então a pessoa vai falar o que ela acha daquela imagem, associações culturais, o que a cultura fala daquele símbolo, associações arquetípicas, que é isso, quando aparece um santo, algo do coletivo, e associações naturais, e o autor complementa, demonstrando a estrutura dramática da maioria dos sonhos. E, finalmente, retrata o propósito dos sonhos, que é a compensação da forma como o ego vígil concebe as coisas. Ou seja, ele vai sempre compensar algo que eu não estou conseguindo enxergar. Eu não estou vendo, então ele vem me mostrar. Aí eu não continuo não vendo, ele repete, vai mudando as imagens, mas vai repetindo. Assim, os sonhos estão a serviço do processo de individuação. Individuação é ser quem eu sou em essência. Então, ele vai fazer com que eu me torne quem eu realmente sou. Os sonhos nos mostram como encontrar um sentido em nossas vidas, como cumprir o nosso próprio destino e realizar o potencial maior que há em nós. Para Jung, a individuação é um processo mediante o qual o homem se torna o único ser que de fato é. É a realização espontânea do homem total. Então, seria completar a evolução possível para essa vida. Isso que é individuar-se. Ser quem eu sou. Sem máscara, sem aquela arrogância de querer ser quem eu não sou, sem aquela falsa humildade de querer ser colocado lá num pedestal, Eu me coloco como humilde, mas eu quero estar no pedestal, então que arrogância é essa, Então, individuar-se é ser quem de fato a gente é. É a evolução possível para essa vida. Dentro do nosso momento. Então, assim, em linhas gerais, o que seria esse segundo momento do sonho psíquico, para que a gente possa falar um pouquinho dos outros. O terceiro
terceiro tipo de sonho são os sonhos de desdobramento. E esse daqui, né, no meio espírita, é muito comum. As pessoas vão sonhando, tem muitos sonhos desse e é mais fácil para a gente estar identificando, né? Os sonhos de desdobramento, os desdobramentos pelo sono, são aquelas situações em que o espírito se desliga do corpo dormente e interage com o meio ambiente espiritual e os seres que o habitam, de maneira ordinária, com plena consciência do que ocorre. Ao despertar, fica a recordação do que foi vivido durante tal sonho, tendo o sonhador certeza absoluta de tudo o que aconteceu. Às vezes, nós temos a dádiva de não se lembrar destes sonhos, porque, às vezes, as pessoas que estão no trabalho mediúnico vão em desdobramento para locais a trabalho. Eu nunca esqueço que no início do nosso trabalho na mediunidade, eu tive a oportunidade de estar no grupo do Seu Celso. E eu pensava, né, puxa vida, por que eu não sonho, né? O pessoal chegava na sessão falando, nossa, hoje nós fizemos isso, o grupo foi não sei para onde, né? E eu ficava, né, sem falsa modéstia, e olhando para a minha sombra, eu ficava com ciúme, uma inveja, né? Puxa vida, por que eu não sonho, né? E aí eu comecei a pedir, né? Eu queria tanto lembrar, né? Puxa, eu queria tanto lembrar, eu quero lembrar. E comecei, né, como uma criança mimada e teimosa, sem entender que, né, existe um porquê da gente não lembrar muitas vezes. E eu pedi tanto, eu acho que enchi tanto a paciência que, né, por dádiva, né, não mérito, dádiva, para mim nunca mais pedir, foi me dado a possibilidade da lembrança. Aí foi bem interessante, porque eu sonhei que estava com um grupo, lembro de alguns membros do grupo, que nós estávamos numa caverna muito, muito feia, assim, onde a gente tinha que se arrastar no chão para conseguir entrar lá dentro. Enfim, e chegamos lá dentro, tinha uma criatura horrível, toda acorrentada lá dentro, enfim. Aí eu acordei tão mal, chorei, falei, não quero nunca mais lembrar, porque ainda bem que eu não lembro, né? Porque olha só para onde eu vou, olha só, né? Eu que já me achava tão evoluída, porque eu estou aqui estudando, então eu já devia ter mérito, né? E lê do engano, né? Estava lá. Mas foi interessante que aí eles me mostraram o porquê, né? Aí, passado algumas semanas, 1, 2 semanas no máximo, vem uma entidade, ele foi atendido, e ele descreveu exatamente o cenário, né? Ele dizia assim, porque eu estava lá naquela caverna, vocês foram lá me tirar, e aí descreveu os morcegos que a gente tinha que, para entrar, passava pelos, né, os morcegos vinham voando, que era rocha, né? Então, às vezes, nós não temos a lembrança desses sonhos de desdobramento, porque às vezes nós estamos a trabalho, buscando com uma equipe atender essas pessoas, né? Que a gente está num trabalho mediúnico, então, às vezes a gente é levado. Mas isso não queria dizer que eu fosse daquela condição, não que eu seja muito evoluída, não é isso, mas nós já estamos na condição de ajudar, né, de ir em busca, de trazer para que, porque o médium, ele é médium 24 horas por dia. Muitas vezes, no momento da emancipação da alma, é utilizado da mediunidade dele, para que ele possa doar o ectoplasma necessário para trazer esses irmãos para serem atendidos no trabalho. Então, se nós não nos lembramos de sonho de desdobramento, é mérito, não peçam para estar lembrando, porque eles podem mostrar, né? E aí a gente pode se assustar, mas aí é interessante analisar essas imagens. Então, sempre nos vem algo, vamos olhar para isso, sem preconceito e sem julgar. Porque, veja bem, se eu ficasse me crucificando, né? Minha culpa, minha máxima culpa, olha para onde eu estou, então nem vou trabalhar mais, porque eu sou tão imperfeita assim, eu talvez lá abandonasse a mediunidade, acreditando que realmente eu não tinha condição espiritual para estar trabalhando. Se nós já estamos no trabalho, de alguma forma, né, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Se nos foi confiado algo, é porque nós temos condições espiritual para estar atendendo essas questões, percebe? Mas também nós temos aqui nesse momento a possibilidade de encontrar com um ente querido, né? Um outro momento que eu me lembro foi quando eu sonhei com a minha avó, e ela veio e ela falou para mim que, olha, eu vou ficar um tempo sem vir conversar com você.
porque eu não posso, eu vou estar impossibilitada por um tempo, mas saiba que eu vou estar muito próxima a você. Mas eu, não pense que eu te abandonei, ela disse. E aí ela me abraça. E quando ela me abraçou, eu acordei com aquele calor, né? Então algo desse sonho fica para dar um teor de que ele é verídico, ele não é só um sonho psíquico, ele foi concreto. E aí, depois passado alguns dias, a minha cunhada engravida, e eu tenho certeza, né, que pode ser ela que está ali, porque a partir do momento que ela está encarnada e muito próxima, ela não ia poder vir com tanta frequência em desdobramento, porque ela passaria por um processo de esquecimento necessário para que essa encarnação tivesse a possibilidade de êxito, né? Claro que quando ela estivesse mais fortalecida, ela vai ter essa possibilidade de se desdobrar, sim, guardando a lucidez. Mas eu acredito, isso eu vou falar agora, nunca li não, mas eu acredito que passado esses 7 primeiros anos, a emancipação da alma possa ser mais, o espírito possa, a partir do momento da desdobramento, guardar uma certa consciência maior, porque até os 7 anos a gente sabe que ele está concluindo esse processo reencarnatório, né? Então aí ele está no processo, eu acho que é mais difícil para ele. Então o sonho de desdobramento, nós podemos lembrar, e ele é o que faz com que os espíritos de luz queiram vir, porque aí eles podem voltar para a pátria espiritual deles, para as colônias, se refazendo, é aquilo que está nos domínios da mediunidade. Depois nós temos os sonhos premonitórios. Esse tipo de sonho, o Jung trabalhou também na ciência. Então ele falou que ele tem, ele não está vinculado a tempo, mas ele de alguma forma guarda a noção de passado, presente e futuro, mas ele não é regido pelo tempo, é diferente. Então, os sonhos premonitórios são os sonhos em que o sonhador entra em contato com acontecimentos futuros, tanto que lhe dizem respeito, tantos os que ocorrerão com outras pessoas, ou com a própria coletividade. Então, são aqueles sonhos que a pessoa sonha e daí a pouco acontece. E isso assusta muito, porque o que acontece? Vai dar para a pessoa aquela culpa, puxa vida, eu sonhei. Se eu sonhei é porque eu deveria ter feito algo para evitar. Não, não é verdade. Nós sonhamos porque o nosso inconsciente, ele tem essa questão, ele nos traz dados de passado e futuro, mas não necessariamente é para que a gente mude algo. É para que nós nos preparemos para esse tempo das vacas magras, percebe? É para que a psique consciente tome alguma providência em relação a isso. Puxa, alguma pessoa muito importante da minha família vai desencarnar. Então eu tenho que pensar em questões práticas de financeira, como que é essa questão, né, de conta bancária, alguma coisa, percebe? São coisas que a consciência precisa fazer. Agora, ter o poder de evitar, não. Isso nós não temos o poder e nem é o objetivo do sonho. Isso é importante que a gente tenha claro. E o Jung, ele trabalha essa questão, ele explica esse tipo de sonho e ele fala que é importante porque, tanto que ele cita um exemplo, que houve um amigo dele, um padre, um religioso, que foi assassinado brutalmente. E ele sonha com o assassinato. Ele viu o assassino, ele viu a cena, ele viu o local, ele viu tudo. E aí, na outra manhã, vem a notícia que esse amigo tinha sido morto, exatamente como ele viu. Aí ele foi na polícia e ele entregou o assassino pela imagem do sonho. E realmente era aquela pessoa. Então, olha que interessante, isso é incrível, ver a convicção que ele tinha ao lidar com essas imagens. Imagina, eu vou lá na delegacia e faço uma ocorrência e dou a imagem do assassino. Isso, percebe? A pessoa tem que ter muito conhecimento de si para conseguir fazer isso e entender esse material que está vindo, né?
E essa semana mesmo, teve uma pessoa que chegou desesperada, porque ela tinha tido um sonho muito parecido com essa imagem que teve do Rio de Janeiro, que caiu aquela passarela, que veio a onda, né? E levou aquelas pessoas, e ela tinha sonhado no feriado. O acidente foi na quinta ou foi no domingo? Enfim, ela tinha sonhado uns 2 dias antes. Aí ela veio, nossa, eu estou doente, porque olha só, né? Não, a psique, de alguma forma, trouxe essa imagem premonitória, até para mostrar essa conexão mesmo. Isso que o seu Celso fala de partícipe, é porque todos nós estamos interligados, não há uma coisa única, né? Tanto é que Jesus falou que quando nós acolhêssemos alguma criança, algum ser que sofre, seria ele que nós estaríamos acolhendo. Então aí a gente vê que não existe nada separado, isolado, não existe Robinson Crusoe, né? Existem pessoas que estão num universo interligado, e essas ligações tanto existem que nós podemos captar nos nossos sonhos. Então seria isso. Então nós podemos sonhar com tsunami, com terremoto, maremoto, mortes, assassinatos, enfim, porque a nossa psique tem a possibilidade de captar este evento, né? Existem vários processos pelos quais o homem poderá ser informado de um ou outro acontecimento futuro importante da sua vida. Isso aí, exatamente. Comumente, se ele fez jus a essa advertência ou lembrete, pois isso implica num certo desenvolvimento psíquico de quem o recebe. Ou seja, tem que ter já vamos pensar, né, numa predisposição para conseguir olhar essa imagem, um treino, né? É um amigo do além, um parente, é um espírito familiar ou o próprio guardião maior que lhe comunicam o fato a realizar-se, preparando para o evento. Fazer-se também em linguagem figurada, e daí o que chamais aviso pelo sonho, ou seja, sonhos premonitórios. Isso daqui, quem coloca é a Ivone Pereira, a Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, pelo Espírito Bezerra de Menezes. Então, aqui o Dr. Bezerra de Menezes já nos fala destes avisos pelo sonho que nos chegam por um amigo, por um mentor, enfim, pelo nosso self, que é o nosso espírito conectado com esse arcabouço espiritual que nós estamos todos conectados. Então, olha que interessante, é nos domínios da mediunidade, é no Recordações da Mediunidade, é Kardec falando, são os alquimistas lá do século passado, são os antes de Cristo ainda, quando fala da epopeia de Gilgamesh. Então, você percebe como em todos os momentos da humanidade se olharam para os sonhos. Por isso que é interessante a gente começar a pensar. Os sonhos mediúnicos, aqui também é uma outra categoria de sonho. Nesta categoria estão aqueles sonhos em que existem a interferência direta dos espíritos desencarnados. O sonho mediúnico é aquele em que um determinado e conhecido espírito desencarnado interage com o sonhador. Esse aqui é o caso daquele que a minha avó veio e disse, né? Eu vou estar perto, mas de alguma forma não vou poder vir. Então houve, o espírito desencarnado veio e se comunicou. Então tanto pode ser encarnado quanto desencarnado. No caso dos encarnados, eu já tive também a possibilidade, uma vez, uma pessoa muito, né, amigo de infância, que tinha sumido, nunca mais tinha localizado, isso de criança, e aí, num determinado momento, eu sonhei que ele me dizia assim, olha, eu estou muito triste e feliz ao mesmo tempo. Feliz porque eu vou me casar sábado, e triste porque não tem nenhum amigo junto, né? Todo mundo está no Paraná, e ele estava lá para o Nordeste, Acre, alguma coisa assim, Rondônia, não sei. E aí depois, passado anos, eu encontrei com ele, e falei, você casou? Casei. Que época? Tal época, e onde? Em tal lugar? Foi exatamente, né? Então, realmente, eu captei, né? Então, houve um desdobramento de encarnado para encarnado, e houve essa comunicação. Aqui, os sonhos mediúnicos é de um desencarnado que nos vem trazer uma mensagem, enfim. Condição especial de diferenciação. Como a gente vai separar o joio do trigo, né? E é interessante que a gente estava vendo, numa palestra recente, que o joio e o trigo são exatamente iguais, né? E que é por isso que Jesus fala, deixe crescer, que depois a gente separa. Porque eles são exatamente iguais. Se você pegar um cachinho de joio e um cachinho de trigo, são iguais. A gente não consegue diferenciar. Um é comestível, o outro não, mas o cachinho é muito parecido, né? Ele é muito igual.
Então, como que a gente vai diferenciar? O sentimento de absoluta realidade daquele evento, é aquilo que eu falei, eu fiquei com o calor do abraço. Então, fica algo de realidade. Normalmente é relatado como se fosse uma visão, entre aspas, né? A pessoa fala assim, nossa, parece que eu vi aquela pessoa. Esta é uma ferramenta útil para aferir se um sonho foi mediúnico ou não. É real, um fato concreto e não uma simples miragem emblemática. Então, aqui nós vamos ter a impressão concreta desse encontro. No livro dos Espíritos, a parte 2ª, capítulo 8º, pergunta 402, diz assim: o sonho liberta a alma parcialmente do corpo. Alguns, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Como estes viajam, conservam e se instruem. Isso pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita o grande número de homens, enquanto dormem, vão a mundos inferiores à terra, ou em busca de gozos que são mais baixos do que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais ignóbeis, mais funestas do que professaram entre vós. Então, percebe? Isso daqui é esse tipo de sonho, que seria estes sonhos mediúnicos, porque vão com o contato dos espíritos. Os sonhos de existências passadas é muito bonito, traz assim, a pessoa acorda com aquela coisa saudosa, né? Aquela sensação tão boa, ou até não tão boa assim, mas também dessa sensação de um fato verdadeiro, né? O sonhador revive fatos, por isso que é forte, ele revive cenas, fatos ocorridos em outras encarnações. Tais sonhos podem ser objetivos ou truncados, dependendo se expressam claramente os episódios em recordação, sem deixar qualquer margem de dúvida aos eventos pretéritos, ou então retratam episódios de existências anteriores associados ao momento existencial do sonhador. Então, algo desse momento existencial pinça uma vivência, e essa vivência vem nesse clichê mental que é a psique. E aí você relembra. Eu sempre falo assim, às vezes, no momento de morte de uma existência passada, ou quando ele faz um aniversário que está muito envolvido com essa questão daquela vida passada. Então, olha como é interessante. Então, não vem por acaso. Está sempre associado ao nosso momento dessa vida, que pinça essa lembrança e ergue assim nessa, né, e às vezes como um presente mesmo, para que a gente reviva essas emoções. Às vezes é um momento doloroso, às vezes não é tão bom assim, mas é um sonho de existência passada. Ou às vezes isso, né, que o seu Celso falou, acontece um fato que eu tenho essa premonição desse episódio, porque de alguma forma eu estava vinculada no meu passado. Aí eu sonho com o porquê disso tudo, né? Com essa vivência. Aí a pessoa fala, olha, veja bem, então realmente eu tive uma vivência lá na Alemanha, na época dos nazistas, e agora, nesse momento, eu tive, né, essa questão. Às vezes vem trazer explicações para as nossas dores atuais. Respostas às nossas perguntas. Isso, exatamente. Exatamente. Então, olha as pérolas que a gente tem. E a gente dá aos porcos, né? A gente não olha para elas, a gente deixa a caminho, a gente vai deixando. Bom, os sétimos são os sonhos desagradáveis, ou também conhecidos como os pesadelos, que são comumente chamados de pesadelos, que caracterizam pela vivência de medo, angústia e impotência. Então, esses três sentimentos, medo, impotência e angústia, caracterizam o que a gente chama de pesadelo. Por terem gênese exclusiva, então aqui tem duas, tem o tipo com a gênese exclusivamente psíquica, e depois tem aquelas com a gênese do mundo dos espíritos. Então vamos ver esse primeiro, né? São produzidos por ação do inconsciente do sonhador, por possuírem causas, e o segundo são as causas de natureza espiritual. Então, as primeiras psíquicas é o contato com a sombra, com essa estrutura que a gente chama ânimos ou ânima. O ânimos é a estrutura masculina da mulher, a ânima é a alma, a estrutura feminina do homem. Os complexos que querem ser integrados, é o nosso calcanhar de Aquiles, eles querem ser ouvidos, e aí a gente não olha, eles vão nos perseguindo, né? E aí a gente sonha que tem
tem gente correndo atrás, e sonha que tem ladrão invadindo, e sonha que tem, enfim, são invasões, porque a gente não olha para esses conteúdos, aí eles invadem a psique, e aí vai dar medo, angústia, né? E as de origem espiritual são, aqui sim, são o assédio dos espíritos, que a gente vê na obra espírita muitos casos, né? Que apresentam uma frequência regular. E aqui nós precisamos da terapia de desobsessão, que as casas espíritas também nos colocam essa terapia como uma possibilidade de entender e trabalhar, e pelo amor, e também trazer essas criaturas para o progresso possível deles. Não é como muitas seitas falam, que nós temos que pegar e levar para debaixo de navio, levar eles presos não sei para onde. Não, nós temos que trazê-los pelo amor e educá-los, né? Então, essa possibilidade de trabalhar com esses amigos, que de alguma maneira está vinculado a nós, por um amor doente, por um ciúme obsessivo, uma raiva, enfim, eles estão vinculados. Então, o amor liberta uma multidão de pecados. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresentam a recordação incompleta, que conservamos do que apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncasse frases ou trechos ao acaso. Reunimos, pois, os fragmentos restantes numa significação racional que teriam. Essa está na a pergunta 402 do Livro dos Espíritos. Então, olha que interessante. Então, a nossa bibliografia espírita, Kardec se questionou muito aos espíritos este fenômeno de emancipação da alma. Ele pergunta, na história nós vemos várias pessoas se preocupando em trabalhar, povos estudarem essas questões. Nós vemos na própria Bíblia narrações de grandes sonhos, a grande escada de Jacó, né? São imagens que vêm durante o sono e que captam a pessoa de tal forma que a pessoa fica, tem uma imagem muito forte. Então, que nós possamos ir para casa com esta vontade, né, de olhar para essas imagens, identificar o que essas imagens têm a nos dizer, o que nós temos a aprender com esse mestre interno, que é o nosso. Aí não é um espírito de luz que nos ilumina, é a lembrança do nosso conhecimento que nós já trazemos de outras existências. E nós podemos acessar isso pelos sonhos. Então, olha que maravilha, né? Ter a possibilidade de aprender com a gente mesmo. Isso é interessante, isso é evolução também. Poder, o pouquinho que eu já tenho, usar agora. Que jeito? Né? Fazendo como um diário dos meus sonhos. Gente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que foi me oferecida para estar aqui hoje falando dessa nossa emancipação da alma. Então é isso, eu gostaria de deixar vocês com uma pulga atrás da orelha, para que a gente possa, olhar para essas imagens e fazer o cultivo da alma, que é a própria psique humana, com essas imagens que nos vêm, que nos chegam, que pode ser do mundo espiritual, mas pode ser do mundo interno, e que de alguma forma vem para que nós possamos simplesmente ampliar a nossa consciência. Muito obrigada.